Eu faço o que eu faço porque eu vi o poder de Deus transformar a minha própria vida. E Ele vai fazer isso por você. A chave de tudo é encontrada na Palavra de Deus. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Uma pequena série neste fim de semana sobre o diabo. Sei que todos estão felizes em ouvir sobre o diabo. Alguns não acreditam que o diabo é real, lamento dizer que ele é. E se você não acredita, tudo o que precisa fazer é olhar ao redor do mundo e ver a condição em que ele se encontra. Certamente não é Deus, o Criador de todo esse mal que está neste mundo. E esse é o melhor jeito que tem de dizer que o mundo hoje está cheio de pessoas más e ruins, sabe? E culpamos o governo, nós culpamos todo mundo, mas por trás de tudo está o diabo. Não significa que as pessoas não são responsáveis pelo que fazem, mas o diabo trabalha e usa qualquer um que ele conseguir, incluindo os cristãos. Não acredito que ele possa possuir um cristão porque estão cheios do Espírito Santo, mas certamente ele pode oprimi-los. Quantos aqui acreditam que o diabo já usou a sua boca para... Sabe, tenho que admitir que teve momentos em que ele usou a minha para ferir pessoas e dizer coisas que eram realmente estúpidas, e assim ele vai usar sua atitude, sua boca. Certamente tentará colocar todos os tipos de pensamentos errados em sua vida, porque eu sempre gosto de dizer: para onde os seus pensamentos vão, para onde eles vão, o homem vai. É como se você pensar em um pudim quente por tempo suficiente, provavelmente vai comprar um, não importa a hora, não importa o quão longe tenha que ir. É incrível como nossos pensamentos afetam nossos sentimentos e nossas emoções. E assim, é muito importante que entendamos que o diabo é uma entidade real e E.M. Bounds disse em seu livro O Diabo é uma Pessoa. Não uma pessoa como nós somos, com o corpo humano, mas uma pessoa com uma personalidade, e uma personalidade que é muito má. E o diabo realmente deve ser respeitado. Nunca zombe do diabo ou pense que ele é uma grande piada, porque ele tem muito poder. Mas uma coisa que ele realmente já não tem mais, porque Jesus tirou dele, é a autoridade. Nós temos a autoridade e poder. Lucas 10:19 diz assim: eis que vos dou, não é eis que vos darei, mas é eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes. Foi assim que ele apareceu a Eva no jardim como serpente, pisar em serpentes e escorpiões. E eu vos dei poder sobre todo o poder do diabo, e nada vos causará dano algum. Então, você tem poder e você tem autoridade, mas cabe a você usá-los. E é disso que vamos falar esta manhã. Vamos falar sobre sermos um pouco mais agressivos, não sermos tão passivos e apenas esperar e deixar o diabo passar por cima de nós e não fazer nada a respeito. 1 Pedro 5:8 diz: resistir ao diabo desde o seu início. Não é esperar até você ficar totalmente quebrado por 3 meses e finalmente ser preciso um caminhão carregado de cristãos para buscá-lo. Você resiste ao diabo desde o início e não sinta pena de si quando tiver problemas. Esta é uma das formas de convidar o inimigo para entrar. Em 1 Pedro 5, do 8 ao 10, diz que as mesmas aflições estão acontecendo em todo o corpo de Cristo, em todo o mundo. Então, qualquer que seja o problema que você tenha, tem alguém com um problema pior que o seu. Amém? E então, a primeira escritura que vamos ler é Apocalipse 16:15 na Bíblia Clássica Amplificada. E basicamente diz: fique acordado e mantenha suas vestes. E há uma escritura interessante, se você não entender espiritualmente, ficará em... Ele diz: eis que eu virei como um ladrão. Bem-aventurado, feliz e invejado aquele que permanecer acordado
alerta e que guardar as suas roupas para que não seja encontrado nu e tenha vergonha de ser visto e exposto. Não é interessante? Isso não significa ficar sentado no seu closet com uma espingarda vigiando suas roupas a noite toda. Ele não fala desse tipo de roupa, ele fala de roupas espirituais. Talvez esse seja um novo pensamento, talvez você não tenha compreendido que você tem roupas espirituais, mas em toda a Bíblia nos é dito para vestir algumas coisas e despir de outras, sabe? E ambos os termos vestir e despir são palavras de ação e exigem que você faça alguma coisa. Eu nunca entrei no closet e as minhas roupas pularam no meu corpo, entende? Eu tenho que pegá-las e vesti-las, e muitas vezes eu não gosto do que eu visto, não fico bem naquilo, ou então eu vou tirar e vou vestir uma outra coisa. E confia em mim quando digo que há muitos cristãos saindo pelo mundo hoje em dia, vestidos espiritualmente com coisas que não ficam bem neles, como atitudes ruins, autopiedade, raiva, amargura, ressentimento e até ciúme. Ah, mas vamos à igreja. Glória a Deus, contando que você vai à igreja e tem uma cruz pendurada no pescoço e uma Bíblia grande, está tudo bem. Bem, odeio te desapontar, mas não é isso que Deus está procurando. Deus vê o coração. Ele vê o que fazemos. E a Bíblia nos diz várias vezes que Jesus virá em breve, e eu não sei quanto tempo falta, mas cada dia fica mais breve. Paulo achava que ele voltaria na sua época, cremos que ele voltará nos nossos dias, e acho que as gerações acreditam que ele voltará na sua era, mas um dia desses vai acontecer. E há sinais do fim dos tempos, e cada vez mais e mais deles estão se cumprindo o tempo todo, e tudo que você precisa é ler Mateus 24 e você encontrará muitas das coisas que a Bíblia diz que realmente vai acontecer nos últimos dias, mas Deus está observando, Ele é o recompensador daqueles que são diligentes. E diligência significa que você não apenas faz a coisa certa uma vez, mas você faz de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Você faz quando sente vontade e especialmente quando não tem vontade de fazer. Vou declarar algo e quero que ouçam. Quando você faz a coisa certa, quando sente vontade de fazer a coisa errada, essa é uma das coisas mais poderosas que você pode fazer. Vou dizer novamente, quando você escolhe fazer a coisa certa, quando sente vontade de fazer a coisa errada, é uma das coisas mais poderosas que você pode fazer. Deus pode querer que você seja humilde e vá fazer as pazes com alguém que te feriu e realmente tudo em você diz que é eles que devem vir até você. Mas você sabe em seu coração que Deus quer que você seja humilde e vá fazer as pazes. A Bíblia diz, quando levar a sua oferta ao altar, se o seu irmão tiver algo contra você, você vai até ele e faça as pazes, e então volte e traga a sua oferta ao altar. Isso não é uma coisa fácil de se fazer. Mas se fizermos apenas o que Deus nos diz para fazer, é incrível como as coisas vão começar a funcionar em nossa vida. Não sei por que somos tão insistentes na teimosia, mas com certeza levamos muito tempo para entender que Deus estava certo afinal, não é mesmo? E a propósito, Ele não vai mudar de ideia e fazer do seu jeito. Não importa quanto tempo espere para fazer do jeito dele, Ele não vai mudar de ideia e fazer do seu jeito. Então a Bíblia diz, por exemplo, vistam-se de Jesus Cristo, vistam-se de amor, vistam-se de misericórdia e sentimentos de bondade e uma opinião humilde de si mesmos. Vistam a humildade, dispam-se do velho homem, vistam-se do novo homem e vistam toda a armadura de Deus. E vou te dizer em um minuto o que é isso, mas
Você diz, como eu faço isso? Bem, a forma como funciona para mim é que eu penso sobre isso. Eu passo tempo com Deus todas as manhãs antes de fazer qualquer coisa e eu recomendo isso a você. E você pode dizer, eu não sou uma pessoa matinal. Bem, se você só pode oferecer apenas 2 minutos, de alguma forma, de algum jeito, então comece seu dia com Deus se tudo que consegue dizer é, bom dia, Senhor. Eu te amo, Senhor. Algumas pessoas são mais ativas à noite. À noite eu não consigo fazer nada além de me deitar em algum lugar. Então, de manhã eu fico mais atenta. De manhã, então, é melhor para mim. Dave e eu fazemos isso. Eu fico feliz por ter um marido que passa tempo buscando a Deus todos os dias. É uma coisa maravilhosa. E você diz, eu gostaria de ter isso. Bem, não seja ciumento, apenas faça o que tem que fazer. Deixe Deus tomar conta do resto. Mas não importa quantas vezes por semana você vai à igreja, se nunca passar tempo pessoal com Deus, esse é o momento onde tudo que você ouve é compilado e começa a fazer sentido para você. E se você me dissesse, tem um tempo para assistir ao seu programa de TV pela manhã ou passar 30 minutos com Deus, eu lhe diria, passe tempo com Deus. Por mais que eu queira que você veja o meu programa, sabe, é muito importante pôr Deus em primeiro na sua vida. E uma das maneiras de fazer isso é pondo Ele em primeiro no seu tempo. E assim, quando eu passo esse tempo com Deus, eu penso em coisas assim, penso em andar em amor naquele dia, em quem eu vou ter ao meu redor, como posso demonstrar-lhes amor. E é assim que você veste essas coisas. Você faz um plano. Planeja com antecedência. Se alguém ferir meus sentimentos, eu vou perdoar. Sabe, se alguém fizer algo que não deveria fazer, eu serei misericordiosa. Veja, não temos que esperar para ver o que acontece, podemos planejar. Alguém aqui me entende? Pegue apenas 10 ou 15 minutos de manhã e pense sobre essas coisas. Eu me visto de Cristo significa vestir a natureza dele, veste o comportamento dele. Jesus, eu quero ser como você, eu quero te representar. Nós somos representantes dele na terra. E para muitas pessoas você é o único Jesus que elas vão ver. E aquela cruz que você usa no pescoço, tudo que ela faz eles dizer para observar o seu comportamento. Vá em frente, colhe um adesivo no para-choque e em seguida avance o sinal. E faça sinais feios para eles quando você faz algo que não deve e depois espera que acreditem que seu cristianismo tenha algum valor. Veja, esse é o problema hoje, sabe, gritamos, eu sou cristão, e não agimos como tal, e então o mundo não nos respeita. E não podemos culpá-los. E realmente, em geral, a igreja de hoje, ela não tem o respeito que deveria ter. Isso porque nós não agimos da maneira que deveríamos. Veja, você tem que pensar. Deus, eu não quero ser altivo e orgulhoso hoje. A primeira coisa que acontece quando você pensa muito de si próprio é que você começa a pensar menos das outras pessoas. Se você pensar muito de si mesmo, pensará menos dos outros. Não há nada que me irrite mais do que ver um líder espiritual maltratar as pessoas que lhes são subordinadas. Sempre nos certificamos, quando estamos nesses locais, de que sejamos bons para as pessoas que trabalham nas arenas, que sejamos amigáveis com elas, bons para elas. Muitas vezes damos livros, damos lanche para elas, e várias vezes nós ouvimos: não há ninguém que venha aqui que trate as pessoas melhor do que vocês. Bem, esse é o tipo de relatório que nós deveríamos receber sobre nosso comportamento. Seus amigos devem dizer coisas como: ninguém me faz sentir melhor do que você. Quando você está com alguém, eles podem não se lembrar de tudo que você diz, mas eles se lembrarão de como você os fez se sentir.
E se você faz as pessoas se sentirem valiosas, é disso que precisam, porque o diabo está ocupado tentando fazer as pessoas se sentirem inúteis. Como dissemos ontem à noite, sabemos que o diabo é real, eu sei que ele é real, e nós já sabemos que ele vai perder, ele está travando uma batalha que Jesus já venceu, nós só estamos saindo disso. E a Bíblia diz que você tem que acreditar que Deus existe e que Ele é o recompensador daqueles que diligentemente o buscam. E assim, veja, eu pessoalmente acredito que se você esteve aqui ontem e se for ficar aqui o dia todo hoje, de alguma maneira haverá em sua vida uma recompensa por isso. Deus fará esse tempo valer a pena para você e haverá algo com o qual você lidará melhor nesta próxima semana do que lidaria se não tivesse vindo aqui. Isso poupará de alguns problemas que você teria. Amém? E sabe, ontem à noite eu falei sobre algumas coisas que são difíceis de falar, mas eu sei que obedeci a Deus. Então, portanto, não importa que tipo de repercussão eu possa ter com isso, eu sei que eu obedeci a Deus e, portanto, em algum lugar ao longo do caminho, haverá uma recompensa por isso. Deus sempre recompensa a obediência. E muitas vezes, quanto mais difícil for de se obedecer, maior será a recompensa. Agora, algumas recompensas só vamos receber quando chegarmos ao céu, outras receberemos aqui. Mas eu pessoalmente estou realmente ansiosa pelo céu. A Bíblia nos diz algumas coisas sobre isso, não diz tanta coisa como eu gostaria, mas com certeza é aparentemente um lugar bonito. E então, Jesus disse algo sobre mansões e eu gosto disso. Eu espero ter uma grande que eu possa ajudar a decorar e eu gosto dessa ideia de joias em todo lugar. Eu gosto de coisas brilhantes, coisas bonitas, e eu espero conseguir fazer um seminário com Moisés e Paulo e Pedro, sabe, poder pregar para alguém. Algumas pessoas famosas, mas nós devemos viver o agora, nos preparando para lá. Amém? Ouça. Mesmo que você viva até os 100 anos, isto é como um grão de areia em todas as praias do mundo em comparação com a eternidade. E você tem que pensar nisso. Se você está aqui hoje e ainda não entregou sua vida a Cristo, ou se está assistindo pela TV e não entregou sua vida a Cristo, ainda está tentando viver sua própria vida do seu próprio jeito, por que você não deixa que hoje seja o dia mais sábio da sua vida? Faça algo simples que você nunca fez. Arrependa-se, afaste dessa vida de pecado e diga: Deus, eu sou teu, faça comigo o que quiser. Deixe-me te dizer, as pessoas que pensam que não existe um Deus vão ficar muito surpresas no final. Sempre digo que se eu passar a vida inteira acreditando em tudo isso e eu tiver me enganado, ainda assim não perdi nada, eu fui feliz enquanto estive aqui. Mas se por outro lado você passar a vida inteira sem acreditar e você estiver errado, você vai ter problemas. Amém? Porque aí não dá mais tempo de consertar. Então, sabe, lembre-se de que, sabe, talvez para obedecer a Deus você tenha que perder alguns amigos. Se quiser agradar a Deus, não pode agradar aos homens. E às vezes, quando você não agrada as pessoas, elas não querem nada com você. Então, digamos que você perca alguns amigos, bem, sabe, isso é muito melhor do que perder a sua alma. Amém? Então, estou realmente encorajando você. Nós estamos vivendo tempos perigosos e sinto uma urgência real em meu espírito de encorajar as pessoas a assumirem um compromisso mais profundo do que nunca e começar a serem obedientes a Deus, sabe? Não se comprometa e pense, bem, é só um pouquinho, todo mundo faz isso, sabe? Uma vez eu estava murmurando com Deus porque eu sentia que havia outros pregadores que eu sabia que
podiam fazer coisas que Deus não me deixava fazer, e eu pensava, bem, por que você me disse que eu não posso fazer isso, que eu não posso fazer aquilo, eu não posso ver este filme, e eles podem, eu não posso fazer isso, eles podem. E então ele me disse, veja, você me pediu muito, você quer ou não quer? Eu disse a ele, sim, eu quero. Então tive que fazer alguns sacrifícios ao longo do caminho. Em Efésios 6 fala sobre vestir. Toda a armadura de Deus é a armadura que Ele provê para nós, mas cabe a nós vesti-la. E então, Efésios 6, do 10 ao 18, certamente vale a pena estudar isso, diz para revestir-se da justiça. O que significa isso? Significa saber quem você é em Cristo. Em Cristo, saiba quem você é em Cristo e entenda que seu ser é diferente do seu fazer. Eu não faço tudo certo, mas eu ainda assim sou justificada com Deus porque eu creio em Jesus. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado tornou-se pecado para que fôssemos feitos a justiça de Deus nele. Agora, você deve se sentir bem por ser justificado com ele, porque o diabo sempre está lhe dizendo que há de errado com você. Quantos sabem que ao acordar de manhã, se a primeira pessoa que ouvir for ele, ele vai te lembrar de tudo que fez de errado no dia anterior? Amém? Ele ama aqueles momentos em que não estamos totalmente acordados. Assim ele pode dar um pulo para dentro do seu cérebro antes que tenha uma chance. Você tem que aprender a revidar e dizer não. Como eu disse ontem, eu me levantei numa manhã semana passada, posso dizer que eu estava resmungona, prestes a entrar no limite de sentir pena de mim mesma. Mas já estive lá, já fiz isso antes, e não me fez bem algum. E então, apenas disse não. Eu me lembro de dizer isso em voz alta. Não, eu não vou para lá. E comecei a agradecer a Deus por tudo que eu podia pensar em que eu era abençoada. Temos que lutar, temos que combater o bom combate da fé. Amém? Você tem que se agitar, seja um pouco mais agressiva. É por isso que precisamos vir para estes eventos onde você fica atiçado, sabe? Você vai ter uma semana melhor do que teria se não estivesse vindo. Em seguida, ir e se alimentar. Outra vez em outro lugar. Justiça, você tem que usá-la. É uma couraça que protege seu coração, sabendo quem você é em Cristo. E em seguida, disponha o cinto da verdade. Eu gosto disso. A verdade é a palavra de Deus. Então, quando você está numa batalha, quando está sendo atacado, ele diz, põe o cinturão da verdade. Em outras palavras, agarre-se a ela. Mais do que nunca antes. Quando a palavra parece não estar funcionando para você, é quando o diabo tentará dizer que ela não é a verdade. Mas é aí que você precisa ser mais inteligente do que ele dizer, é verdade, eu acredito.